Welcome, guys! Bem-vindos a esse canal de inglês, canal Explicando. Eu sou o professor Simval e hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 6 do Book 1, Aprenda a Falar Inglês Explicando. O capítulo 6 se refere aos artigos em inglês, que de certa forma é uma matéria muito simples, gente. Ela é muito simplificada e resumida. Basicamente vocês vão ter três diferenças. Apenas três, porque em português são vários, né? Em português nós temos o, a, os, as, uma, uns, umas e assim por diante, tá? Então, em inglês, nós vamos ter apenas três. Nós vamos ter o artigo definido, the, a e some. Só isso. Acabou, tá? Esses três vão fazer as vezes de todos os outros artigos, tá? Então, the, a e some. O the, artigo the, quando que nós vamos usar? Tá? Primeira coisa, ele vai substituir em português o, a, os, as. Então sempre que eu quiser dizer alguma coisa, algum artigo, alguma palavra que contenha esse artigo, por exemplo, o menino, eu vou dizer the boy. Não tem diferença se virar feminino, porque, como eu disse antes, já substitui. A menina, the girl. Os animais, the animals. Ok? Os carros, the cars. Então não tem does, tá? Não tem does e não tem nenhum feminino. Só the para tudo isso, tá? Muito simples então, gente. Então, o, a, os, as, o the. Porém, obviamente que toda regra sempre tem uma exceção, sempre tem alguma maneira um pouco diferente de usar. Em inglês, nós não usamos artigo definido antes de nome próprio, diferente do português. O português tu tem a Maria, então tu não vai dizer, Maria vem aqui me visitar. The Mary, não, simplesmente Mary, ok? O Brasil é um país muito lindo. Brazil, não tem the Brazil, ok? Obviamente que há exceções, principalmente monumentos e times e algumas cidades, alguns países têm exceção, como por exemplo o Congo, the Congo, ok? Estátua da Liberdade, the Statue of Liberty. São exceções que vão ser memorizadas no seu tempo, tá bom? Segundo caso, gente, não se usa artigo the antes de pronome possessivo. Por exemplo, quando eu digo a minha mãe está vindo aqui, a minha, the my, não. Então, se tem pronome possessivo, já vai substituir ali o pronome, então vai ser apenas my, ok? My mom is coming, ok? O seu pai, your dad. Não tem, então, the your dad. Daí nós seguimos agora pro pronome indefinido, quando a gente não conhece bem alguma coisa ou quer deixar ela mais ampla, mais vaga, que é o artigo a. Esse artigo significa um ou uma, ok? Então, quando eu quero dizer um carro, a car, ok? Algumas pessoas pronunciam a. Tranquilo, gente, pronúncia é a última coisa que a gente vai colocar aqui na mesa, tá bom? Então, uma menina, a girl, ok? Um menino, a boy. Um professor, a teacher. Agora, se nós proclamarmos, dissermos, enunciarmos que somos determinada profissão ou ocupação no singular, né? Vocês já vão entender isso. Daí a gente tem que também usar esse artigo. Por exemplo, eu digo, eu sou professor. Estou proclamando que eu sou professor. Tá? Então, em inglês eu tenho que dizer eu sou um professor. I am a teacher. Ok? Então, eu sou um professor. Você é motorista. Ó. Você está proclamando uma profissão. Eu estou falando de você, uma profissão, né, de ser motorista. E daí, no singular, you are a driver. You are a driver. Também, gente, outro detalhe aqui, antes de seguir adiante, é quando esse A se encontra com o som de uma vogal. A palavra que segue tem um som de uma vogal.
Então, por exemplo, se eu quero dizer um anjo, um é a, anjo é angel, ok? Então fica a angel. Fica cacofônico, tá? Fica um som ruim. Então a gente vai trocar, a gente vai colocar um N ali. Então por isso que tem o A ou AN entre parênteses. Então a gente vai colocar um N e vai ler tudo como se fosse uma palavra só. An angel. Um ovo. A egg. Não, então an egg. Alright? A última parte dos artigos de hoje é sobre o some. Some. O some significa em português uns, umas, alguns, algumas, um pouco de, algo. O some ele vai diversificar bem. Mas o que nos interessa hoje é como artigo indefinido no plural. Então, se eu quero dizer umas meninas, some girls. Uns meninos, alguns meninos, some boys. Some people, algumas pessoas. Some money, algum dinheiro, um pouco de dinheiro. Some cities, algumas cidades. I need some water, eu preciso de uma água, de um pouco de água. Ok? I speak some English, eu falo um pouco, algo de inglês. Ok, guys? Então, resumindo a matéria, então os artigos são the, a, some. Espero que vocês tenham entendido a matéria de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima vez. See you guys. Bye bye.